Parte 5. Pacto de Fogo e Sangue. O jantar na Grande Pirâmide durou até o amanhecer. Neferion e Daenerys falaram sobre estratégia, sobre fé, sobre o peso de carregar o destino nos ombros. Ele aprendeu que ela não era apenas uma libertadora, era uma sobrevivente. Ela aprendeu que ele não era apenas um fanático, era um homem que havia aceitado sua própria mortalidade como preço da vitória. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas de pedra, Daenerys tomou uma decisão. Não acredito em seu Deus, disse ela francamente. Os deuses assistiram enquanto meu irmão vendia minha virgindade. Os deuses assistiram enquanto meu filho nascia morto. Os deuses assistiram enquanto eu vagava pelo deserto com nada além de cinzas na boca. Ela inclinou a cabeça. Mas acredito em você. Por enquanto. Neferion assentiu. R'hllor não exige sua crença. Ele exige apenas sua ação. Liberte os escravos. Queime as correntes. E quando o inverno chegar, traga seus dragões para o norte. Ela estendeu a mão. Temos um acordo, Neferion de Volantis. Fogo e sangue. Liberdade e fé. Ele apertou sua mão. O calor entre eles foi tão intenso que a taça de vinho sobre a mesa começou a fumegar. Fogo e sangue, repetiu ele. Nas horas seguintes, os escribas de Daenerys redigiram o que ficou conhecido como o Pacto de Fogo e Sangue, um tratado de aliança militar, religiosa e política entre Volantis e Meereen. Seus termos eram simples. 1. O Exército Vermelho e os exércitos da Rainha lutariam juntos para libertar todas as cidades escravagistas da Baía dos Escravos. 2. A fé de R'hllor seria livre para pregar em todos os territórios libertos, sem perseguição. 3. Nenhuma das partes exigiria conversão forçada. 4. Os dragões de Daenerys seriam usados contra os outros quando o inverno chegasse. 5. Neferion reconhecia Daenerys como rainha de Meereen e legítima herdeira da casa Targaryen, embora ele mesmo nunca jurasse lealdade a ela, pois sua única lealdade era a R'hllor. Daenerys leu os termos 3 vezes. Depois, sorriu. Você é terrivelmente diplomático para um homem que acredita ser a encarnação de um deus do fogo. Até o fogo precisa de vento para se espalhar, respondeu Neferion. A chegada do vermelho 20 dias depois, o horizonte a leste de Meereen escureceu. Não era uma tempestade. Era poeira. A poeira de 20.000 botas marchando em uníssono. A parte avançada do Exército Vermelho havia chegado, 5.000 soldados de pé, 2.000 cavaleiros ligeiros e 1.000 cavaleiros pesados, liderados por ninguém menos que Ashara, a Mãe do Fogo, e Khal Moro. Daenerys observou das muralhas da cidade, seus dragões circulando acima. Ela é sua mãe? Perguntou a Neferion, apontando para a mulher de cabelos grisalhos que cavalgava à frente da coluna. Ela é, respondeu ele. E também é a general mais feroz que conheço. Não a subestime. Ashara e Khal Moro entraram em Meereen como conquistadores, mas conquistadores pacíficos. Os soldados vermelhos não saquearam, não estupraram, não mataram. Formaram fileiras nas praças principais e aguardaram ordens. Os cidadãos de Meereen, acostumados à brutalidade de exércitos estrangeiros, não sabiam o que fazer com soldados que pediam licença para acampar e pagavam por sua comida. Estranhos, murmurou um comerciante Giscari. Soldados estranhos. Soldados do fogo, corrigiu um liberto ao seu lado, apontando para os símbolos vermelhos em seus escudos. Eles vieram para nos libertar. Todos nós. O Conselho de Guerra da Baía na Grande Pirâmide. Os líderes se reuniram ao redor de uma enorme mesa de pedra, sobre a qual repousava um mapa detalhado da Baía dos Escravos. Estavam presentes Daenerys Targaryen e seus conselheiros, Jorah Mormont, Barristan Selmy, Missandei, Grey Worm, Neferion e seus generais, Ashara, Khal Moro, Vasha de Bravos, Grayscale Jon, os comandantes dos Imaculados e dos soldados vermelhos. Neferion apontou para as cidades no mapa, uma por uma. A Baía dos Escravos tem 7 cidades principais. Astapor, Yunkai e Meereen vocês já enfrentaram. Mas restam 4. Nova Guiz, Touros, Mantares e Elíria. Nova Guiz é a mais perigosa, acrescentou Jorah Mormont. É a cidade mais antiga do Império Giscari.
Seus soldados são treinados desde o berço. Eles têm a maior frota da Baía. Então tomaremos a frota primeiro, respondeu Neferion. Dragões queimam navios tão bem quanto queimam cidades. Daenerys ergueu uma sobrancelha. Você está sugerindo que eu queime cidades inteiras? Estou sugerindo que você mostre o que acontece com quem ainda mantém escravos, respondeu Neferion, sua voz tão fria quanto o fogo pode ser. Astapor aprendeu. E Yunkai aprendeu. Os outros precisam aprender também, ou arder. Houve um longo silêncio. Ashara falou primeiro. Meu filho às vezes se esquece de que a liberdade conquistada pelo medo raramente dura. As pessoas precisam escolher a liberdade. Não apenas tê-la imposta. Sua mãe tem sabedoria, disse Daenerys, olhando para Neferion. Não queimaremos cidades. Mas mostraremos nossos dragões. Mostraremos nossos exércitos. E daremos a cada cidade a chance de se render pacificamente. Neferion inclinou a cabeça. E se recusarem? Daenerys olhou para seus dragões, que dormitavam no alto da pirâmide. Então elas arderão. Mas apenas depois da recusa. Não antes. A campanha da libertação os meses seguintes foram de guerra e fogo, mas também de milagres. Astapor, reconquista. Astapor já havia sido libertada por Daenerys uma vez, mas após sua partida, os mestres escravagistas haviam retomado o poder. A cidade estava novamente mergulhada na escravidão, suas pirâmides vermelhas manchadas de sangue. Neferion liderou o ataque pessoalmente. Ele não usou a luminífera, ainda estava em Volantis, mas não precisava. Sua presença era suficiente. Quando ele caminhou pelos portões de Astapor, as chamas das tochas nas muralhas dobraram de altura. Os escravos nas ruas sentiram um calor estranho em seus peitos, uma esperança que haviam esquecido. Os mestres enviaram seus imaculados, milhares de guerreiros eunucos treinados desde a infância para não sentir medo. Os imaculados sentiram medo. Não de Neferion. De algo dentro deles que despertou a centelha de humanidade que os mestres tentaram matar. Alguns baixaram suas lanças. Outros viraram-se contra seus antigos donos. A rebelião foi tão rápida que Neferion mal precisou lutar. Astapor caiu em 2 dias. Daenerys nomeou um conselho de libertos para governar. Neferion deixou uma guarnição de 1000 soldados vermelhos para proteger a cidade. E um templo de R'hllor foi erguido no centro da Praça dos Escravos, agora chamada de Praça da Liberdade. Yunkai, a rendição amarela, Yunkai, a cidade amarela, havia aprendido com os erros de Astapor. Seus mestres não esperaram para serem atacados. Quando viram os dragões de Daenerys e o exército vermelho de Neferion se aproximando, 60.000 homens ao todo, mais 3 dragões, mais a luminífera que finalmente fora trazida de Volantis, eles abriram os portões. Os mestres se ajoelharam na lama. Tomem nossos escravos, imploraram. Tomem nossas riquezas. Tomem nossas vidas, se quiserem. Apenas poupem nossas famílias. Neferion olhou para Daenerys. O que você decide, rainha? Daenerys desmontou de Drogon. Caminhou entre os mestres ajoelhados. Seu vestido branco arrastava na terra vermelha. Não tomarei suas vidas, disse ela. Mas tomarei sua posição. Vocês serão os últimos mestres de Yunkai. Amanhã, cada escravo nesta cidade será livre. E vocês trabalharão ao lado deles para reconstruir o que destruíram. Os mestres choraram. Alguns de gratidão. Outros de vergonha. Yunkai se rendeu sem um único golpe. Nova Guis, a batalha naval. Nova Guis foi diferente. A cidade mais antiga do Império Giscari recusou a rendição. Seus almirantes confiavam em sua frota, 300 navios de guerra, a maior força naval da Baía dos Escravos. Seus soldados, os legados Giscari, eram lendários. Que venham seus dragões, disse o almirante Gael, cuspindo no chão. Dragões afundam como qualquer outra criatura quando encheirados de dardos. Ele estava errado. A batalha de Nova Guis durou 6 horas. Os dragões de Daenerys queimaram 80 navios antes do meio-dia.
O exército vermelho, liderado por Calmoro e sua cavalaria ligeira, atacou pelos flancos enquanto os Imaculados de Grevorn pressionavam o centro. Neferion cavalgou pelas fileiras inimigas como um deus da guerra. A luminífera queimava tão intensamente que seus próprios soldados precisavam desviar o olhar. Onde a espada passava, o aço derretia, a carne carbonizava e a esperança dos defensores evaporava. O almirante Gael foi encontrado em sua cabine, uma adaga na mão, pronto para se matar antes de ser capturado. Neferion entrou, tirou a adaga de sua mão, e o olhou nos olhos. Você não terá a honra da morte, almirante. Você viverá para ver cada corrente quebrada. Cada escravo libertado. Cada pirâmide transformada em escola. Gael viveu. E viu. Nova Guis caiu. Tolos, Mantares e Elíria, a tríade silenciosa, as 3 cidades restantes, Tolos, Mantares e Elíria, renderam-se em sequência, sem luta. Não porque fossem covardes. Porque eram espertas. Elas haviam enviado espiões para Nova Guis. Haviam visto os dragões. Haviam visto a luminífera. Haviam visto 60.000 soldados vermelhos marchando em uníssono, cantando hinos a Hlor enquanto caminhavam. Em Tolos, os mestres entregaram as chaves da cidade a Daenerys em uma bandeja de prata. Em Mantares, os escravos se rebelaram antes mesmo do exército chegar, e apresentaram as cabeças de seus antigos donos aos libertadores. Em Elíria, não houve mestres para se render, eles fugiram durante a noite em navios para o leste, abandonando tudo. Os escravos encontraram as mesas do jantar ainda postas, o vinho ainda fresco. A Baía dos Escravos livre 6 meses após a aliança entre Neferion e Daenerys, a Baía dos Escravos estava transformada. 7 cidades. 7 pirâmides convertidas em templos de Hlor. Centenas de milhares de escravos libertos. Uma frota unificada. Um exército de 120.000 homens, entre imaculados, soldados vermelhos, segundos filhos e libertos treinados às pressas. Daenerys declarou o fim da escravidão em toda a Baía. Não mais como uma conquista, mas como uma lei permanente. Todo homem, mulher e criança nascido na Baía dos Escravos nasce livre, proclamou ela das muralhas da grande pirâmide de Meereen. E aqueles que tentarem reverter esta lei enfrentarão não apenas meus dragões, mas o exército vermelho de Neferion, o filho do fogo. A multidão rugiu. E entre os rugidos, ouviam-se 2 nomes. Daenerys. 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 Neferion. 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 Algumas vozes já os chamavam juntos. Fogo e sangue. Sangue e fogo. A sombra no norte, mas Neferion não comemorou. Na noite da vitória, enquanto as festas aconteciam em todas as cidades da Baía, ele subiu sozinho ao topo da pirâmide de Meereen. A luminífera estava cravada no chão de pedra, pulsando suavemente. Ashara o encontrou lá, como sempre encontrava. Você libertou 100.000 pessoas hoje, meu filho. Por que não está feliz? Porque 100.000 pessoas libertadas aqui não significam nada se o mundo inteiro congelar, respondeu Neferion, os olhos fixos no norte. Os outros não se importam com escravos ou livres. Eles se importam apenas com calor. E vão apagar cada chama que encontrarem. Mas agora você tem aliados. Dragões. Exércitos. E nenhum deles viu o que eu vi. Neferion fechou os olhos. Quando os abriu novamente, suas pupilas estavam flamejantes. A muralha vai cair, mãe. Eu vi. Não amanhã. Não no próximo ano. Mas vai cair. E quando cair, todo o exército da Baía dos Escravos não será suficiente se não estivermos preparados. Ele ergueu a luminífera. A lâmina brilhou como uma estrela caída. Precisamos de mais. Mais soldados. Mais navios. Mais fé. Mais fogo. Precisamos do mundo inteiro. Ashara tocou seu ombro. Então conquiste o mundo, meu filho. Mas não se esqueça, o mundo não se conquista com espadas. Conquista-se com corações. E os corações, você já está ganhando. Lá embaixo, as tochas das celebrações tremeluziam como 1000 pequenos sóis. Neferion olhou para elas. Espero que você esteja certa, mãe. Espero que esteja certa. O vento soprava do norte.
E pela primeira vez, Neferion sentiu, não viu, sentiu, algo gelado tocando seu coração em chamas. O inverno estava mais perto do que ele pensava. Fim da parte 5.